Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Nós estamos aqui trabalhando os temas de Teoria Geral do Estado para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já temos 5 aulas gravadas. Quem ainda não viu, veja. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você receber notificações de novas aulas. E já vou pedindo aí para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário para liberarmos a próxima aula. Essa é a nossa aula número 6. Nós falaremos sobre elementos constitutivos do Estado, tema muito importante dentro da teoria geral do Estado, matéria tratada pelo Dalmo Dallari. Nós vamos acompanhar aqui pela nossa apostila de noções gerais de direito. Quem já tem o material, siga aí conosco. Quem não tem e quer adquirir um bom material, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Mantivemos o valor promocional da apostila para que mais alunos pudessem adquirir e estudar por um material de qualidade, para vocês se sentirem seguros. Então, nós fizemos o nosso melhor para ajudá-los a alcançar essa aprovação em cargos, em um órgão, né, tão elogiado, tão bom de trabalhar como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, vamos lá. Nós já estudamos organizações, vimos origens das organizações, não, me perdoem, sociedades, né? Vimos a origem da sociedade, já falamos de Estado, vimos a evolução histórica do Estado, e agora nós vamos falar sobre o que os autores consideram como elementos que todo Estado tem que ter, e vamos considerar os elementos trazidos pelo Dalmo Dallari. E ele costuma ser diferente do restante da doutrina porque ele traz 4 elementos para o Estado. A maioria doutrinária costuma trazer só 3. O Dalmo traz um 4º elemento, que é a finalidade, como veremos aqui. Então, nós temos, primeiro elemento do Estado, a soberania. O conceito de soberania vem lá do século XVI. Nós não temos um conselho que seja um conceito que seja parecido antes dessa época aqui, porque se buscarmos lá na antiguidade, em Grécia, Roma, não existia essa oposição entre o poder do Estado e os outros poderes. Nós tínhamos um poder mais descentralizado. É a partir do século XVI, e depois que vimos a crise na Idade Média, com o surgimento do Estado chamado de moderno, é que vai surgir um conceito mais claro de soberania, né? Então, o primeiro autor a tratar desse tema, ficou famoso por desenvolver a ideia de soberania, foi o Jean Bodin, no seu livro Os 6 Livros da República, que é de 1576. Segundo Jean Bodin, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república, palavra que se usa tanto em relação aos particulares quanto em relação aos que manipulam todos os negócios de Estado de uma república. Lembrando que república, aqui no conceito dele, tinha sentido de Estado. Então, ele diz que é o poder absoluto e perpétuo de um Estado. E esse poder vale tanto em relação ao Estado para com os particulares, tanto quanto para aqueles que exercem funções públicas. Não é? Então, vejam aqui as características na época do Jean Bodin: poder absoluto e perpétuo. Hoje já não dá para adotarmos esse conceito, porque a soberania não é vista mais como um poder absoluto. Nós passamos por um processo de relativização para que os estados conseguissem manter relações internacionais. Se todos se considerassem absolutamente soberanos, seria impossível que eles celebrassem tratados, por exemplo. Então, hoje, esse conceito foi relativizado, mas precisamos conhecer o conceito do Jean Bodin lá no século XVI. E qual a explicação para essas características? Lá na época dele, tá? A soberania é absoluta porque não pode sofrer limitações. O príncipe, o governante, só estaria limitado pelas leis naturais e divinas. É perpétua porque pode ser exercida por tempo indeterminado, né? E só podendo existir em estados aristocráticos e populares, onde o poder é transferido, existe sempre um titular do poder,
e se o titular desse poder é uma classe ou é o povo, nós sempre teremos um titular. Ou em monarquias hereditárias, onde o poder é repassado de forma hereditária. Então, o titular do poder soberano está acima do direito interno e do direito internacional. É uma ideia absoluta de poder, que, como eu disse, hoje não faz mais sentido, não é? Porque temos relações internacionais entre os estados. E diz o Jean Bodin que essa soberania só iria desaparecer se o próprio Estado desaparecesse. O Rousseau, na sua obra que já comentamos aqui, O Contrato Social, que é de 1762, diz que essa soberania ela não estaria nas mãos do governante. Por isso que a gente diz que o Jean Bodin ele tinha uma característica mais absolutista, né? Ele pensava mais na figura do governante. O Rousseau, um autor mais democrático, ele transfere essa soberania do governante para o povo. Por isso que surge a expressão soberania popular. E aí ele diz que a soberania seria inalienável, porque é o exercício da vontade geral, então ela não pode ser alienada nem representada por ninguém, porque ela pertenceria, né, ao povo, àquela coletividade. É indivisível, porque eu só posso chamar de vontade geral se houver de fato a participação de todos. E os poderes do governante encontrariam limites no que ele chama de convenções gerais. Então, dizia o Rousseau, o soberano não pode sobrecarregar os cidadãos de coisas inúteis à comodidade e tampouco exigi-las, devendo finalmente fazer exigências iguais a todos os súditos. Então, a ideia de que eles abririam mão de uma parcela da sua liberdade para receber em troca a paz, a segurança sociais, mas não um poder que seja absoluto, como já defendeu Thomas Hobbes. Por isso, Thomas Hobbes tinha um caráter absolutista, enquanto Rousseau ele tem uma característica democrática. Com a Revolução Francesa, a soberania passa a ser nacional. Então, primeiro estava, na visão do Jean Bodin, nas mãos do governante. No contrato social de Rousseau, é transferida para o povo. Na época da Revolução Francesa, eles criam uma ideia que é nação. Então, usa-se o termo soberania nacional. No século XIX, já temos um conceito diferente. A soberania passa a ser uma expressão do poder político do Estado. Na segunda metade do século XX, quando o Estado passa a ser visto como uma pessoa jurídica, a soberania surge como um dos seus elementos, que é o que nós temos hoje. A República Federativa do Brasil é vista como nós temos aqui uma federação, não é? E um dos componentes desse Estado, dessa nossa federação, um dos seus elementos é justamente a soberania, é esse poder incontrastável do Estado, mas lembrando que hoje a soberania passa por um processo de relativização para possibilitar as relações internacionais, não é, por parte do Estado. Os autores concordam que a soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível. Una, porque nós não podemos ter mais de uma soberania dentro do território de um Estado. Só é possível que exista uma. É indivisível porque ela se aplica à totalidade dos fatos ocorridos, não se admite que existam partes separadas da mesma soberania. É inalienável. Então, se pensarmos que a soberania só se extinguirá quando o próprio Estado for extinto, ela não desaparece, não é? Imprescritível, não tem prazo certo de duração. O que justifica essa soberania? A depender do momento histórico, nós já tivemos teorias teocráticas, usadas lá no fim da Idade Média e no período absolutista do Estado moderno. Esse poder que estava nas mãos do monarca teria sido transferido por Deus. Então, o que justifica o poder? A origem é divina, por isso, teoria teocrática. Já nas teorias democráticas, especialmente a partir de Rousseau, a soberania se origina do próprio povo. E povo aqui, o conceito houve uma evolução do conceito. Então, já foi visto como povo, na Revolução Francesa como nação, seria um elemento do próprio Estado, então, a depender da visão da época. A soberania se exerce sobre os indivíduos, de forma isolada ou em conjunto,
e os cidadãos, nós estamos sempre sujeitos ao poder soberano do Estado. Então, dentro dos limites territoriais do Estado, tal poder é superior a todos os demais, tanto dos indivíduos quanto dos grupos sociais existentes. E com relação aos demais estados, a afirmação de soberania tem a significação de independência, admitindo que haja outros poderes iguais, nenhum, porém, que lhe seja superior. Então, vejam que interessante isso. Internamente, é um poder que não tem concorrentes, ele está acima de qualquer outro. No âmbito internacional, a soberania hoje é vista como a ideia de independência que todos os países têm e que deve ser respeitada no cenário internacional. Então, nenhum país é superior ao outro, eles estão no mesmo plano de igualdade e nenhum país pode interferir ou aceitar interferências nos seus assuntos internos, porque todos eles são dotados de soberania. Então, a gente diz, no nosso caso, a República Federativa do Brasil tem soberania. União, estados, DF, municípios têm autonomia. Cuidado com essa pegadinha em provas. Território. A noção de território só aparece de forma mais clara com o Estado moderno. Território pode ser definido como espaço dentro do qual o Estado exerce o seu poder de império. Poder de império é justamente a soberania. Paulo Bonavides traz uma síntese de teorias que trazem a relação entre Estado e território. Então, ele traz lá o território patrimônio, que é muito típico do Estado medieval. Não existe uma distinção entre império e domínio. O direito do Estado sobre o seu território é igual ao direito de um particular sobre seu imóvel. Então, o bem não era visto como um bem público, era um bem do Estado e o Estado poderia fazer o que quisesse com esse bem, inclusive vender, não é? Hoje não é mais assim, nós sabemos que existe uma série de restrições quanto aos bens públicos. Território objeto, a relação do Estado com seu território é uma relação de domínio, o território é objeto de um direito real de caráter público. Território espaço, o território é a extensão espacial da soberania do Estado. O Estado tem um direito de caráter pessoal, que está implícito na ideia de império, alguns chamam de território sujeito, e território competência. O território é o âmbito de validade da ordem jurídica do Estado. Isso aqui, gente, nós não temos uma resposta, não é? Só para vocês saberem que existem essas classificações. O que os autores concordam em relação ao território? Não existe Estado sem território. O território é importante porque ele delimita a ação soberana do Estado, é o espaço onde o Estado pode exercer a sua soberania, e o território é objeto de direitos do Estado. Existe um princípio importante ligado ao território, que é o princípio da impenetrabilidade. Então, o Estado ele tem o monopólio de ocupação do seu território, e não é possível que no mesmo lugar e ao mesmo tempo convivam duas ou mais soberanias. Então, se o território é brasileiro, a soberania exercida é sempre a brasileira. Não aceitamos aqui o exercício da soberania por parte de um outro país, não é? Então, todos os estados têm o direito de exercer a soberania dentro dos seus territórios. Desde a criação da ONU em 1945, é um princípio internacional esse respeito à autodeterminação dos povos, às fronteiras de cada país. E aí o Dalmo vem nos explicar que as fronteiras podem ser naturais, quando são estabelecidas por acidentes geográficos, e artificiais, quando são fixadas por tratados. Então, vamos pensar aqui o que nós temos como acidentes naturais? Um rio, uma montanha, muitas vezes até o próprio oceano, né? O mar servindo como limite, ou às vezes uma linha imaginária que é fixada por um tratado. Não existe ali nenhum elemento da natureza fazendo a separação entre os territórios, só uma combinação entre os países que foi feita por tratado. Limites territoriais. Nós temos, vocês já devem ter ouvido falar, não é? O nosso território real, que é a nossa base geográfica, e algumas expressões importantes ligadas ao nosso território. Mar territorial. Até onde vai o território brasileiro? Até onde ele
penetra, ele se adentra, né, quando pensamos ali no mar, no próprio mar. A primeira demarcação que nós tivemos, olha que interessante isso, lá no século XVII, eles determinavam isso com o alcance de um tiro de canhão. E dependeria, né, desse alcance do tiro de canhão, até onde chegasse seria o mar territorial do Estado. Então, vamos imaginar aqui uma distância dali para dentro, território do Estado, depois daquele limite, alto mar, que é território de ninguém ou território de todos, né? Um território de uso comum de todos os países. Depois, no século XX, eles fixaram o mar territorial em 3 milhas marítimas. Atualmente, como regra geral, diz o Dalmo que são 200 milhas, mas cuidado aqui, porque a regra geral, na verdade, hoje é de 12 milhas marítimas. A gente faz uma classificação diferente, mar territorial de 12 milhas, depois uma zona econômica exclusiva, essa sim iria até 200 milhas. Isso aqui é importante, gente, para determinar quem tem o direito de explorar, por exemplo, uma plataforma de petróleo, né? Os recursos naturais do fundo ali do oceano aqui mais interessam. Ou para determinar se uma embarcação para entrar tem ou não que pedir licença para o país. É importante essa fixação de território. O espaço aéreo seria a coluna de ar que está acima do nosso território. Os outros países têm assegurado o direito de passagem inocente, como chamam os países, que é o que eles se utilizam para as aeronaves comerciais, por exemplo, né? Então, existe ali um tratado para que todos possam utilizar esse espaço aéreo com uma notícia prévia perante um controle que é feito pelos estados. Eles buscam estabelecer tratados sobre esse uso do espaço aéreo. Não pode ser aeronave militar, obviamente, porque a entrada no espaço aéreo de um país é um ataque à sua soberania. Se for uma aeronave militar, é considerado um ataque. E temos algumas proibições já nessas convenções. Então, por exemplo, nenhum país pode se apossar do espaço ultraterrestre, né, do espaço sideral, nem da Lua ou de qualquer planeta ou satélite. Então, os países combinam tudo isso, tá? O nosso terceiro elemento é o elemento pessoal do Estado, é o povo. Não existe Estado sem povo, não é? É para esse povo que o Estado se forma, e povo são aquelas pessoas que têm um vínculo jurídico-político com o Estado. É o conjunto de cidadãos que formam o Estado. Aqui no nosso caso, são os brasileiros natos e naturalizados. Não podemos confundir conceito de povo com de população. Por quê? População é o total de pessoas que estão no território de um país em determinado momento, ainda que não tenham nenhum vínculo com aquele Estado. Então, isso inclui estrangeiros, inclui pessoas que estão aqui numa situação irregular. É um conceito muito mais amplo, não é? Então, como eu já disse, povo no Brasil são só os brasileiros natos e naturalizados. E aqui, ó, vejam que no círculo maior eu tenho população, que são natos, naturalizados, estrangeiros, qualquer pessoa que esteja no território brasileiro. Então, não nos interessa aqui o conceito de população, nem o conceito de nação, que são aquelas pessoas que têm um vínculo cultural, linguístico, histórico. Hoje, no Brasil, nós temos várias nações. Se pensarmos que temos indígenas, afrodescendentes, imigrantes, quilombolas, populações ribeirinhas, não é? É como se fossem várias nações. Então, quando nós pensamos em elemento do Estado, o elemento humano do Estado é o povo. Não posso falar nem população e nem nação. É o conjunto de indivíduos que se unem para constituir o Estado, estabelecendo um vínculo jurídico de caráter permanente com esse Estado e participando da formação da vontade do Estado, do exercício do poder político, que é a ideia que nós temos de cidadania. E quando nós nos tornamos cidadãos de um Estado, o povo de um Estado tem não só direitos, mas também deveres, não é? Isso é importante. Coloquei aqui uma novidade que é contada pelo Dalmo, que é a ideia de uma cidadania europeia. Na Europa, atualmente, na União Europeia, eles já pensaram em criar uma Constituição da União Europeia, uma Constituição que estaria acima da Constituição dos outros países,
É uma ideia que não foi adiante, mas seria uma integração regional tão forte que eles criariam uma Constituição acima da Constituição de cada estado, e aí o cidadão teria livre trânsito ali na União Europeia, isso até já acontece com algumas restrições, mas nós percebemos que esse projeto ele ficou paralisado, não teve uma força muito grande, né, para a criação dessa Constituição Europeia. Por fim, a finalidade, que é o quarto e último elemento do Estado, os atos praticados pelo Estado, para que eles tenham legitimidade, eles devem ser praticados buscando atingir a finalidade do Estado. Não é? E a finalidade, como nós já vimos, que é a mesma das sociedades em geral, seria alcançar o bem comum, que foi conceituado pelo Papa João XXIII como o conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Bom conceito, inclusive, para cair em provas, né? Então, no Estado, nós podemos dizer que ele busca o bem comum de um certo povo situado em um determinado território. Então, depois de estudarmos todos esses elementos do Estado, nós poderíamos hoje definir o Estado como uma ordem jurídica soberana, olha aí o elemento da soberania, que tem por fim o bem comum, elemento finalidade, de um povo, elemento humano, situado em determinado território. O território é o elemento material do Estado. Então, o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território, tá? A aula de hoje ficou um pouco mais extensa, mas eu acho que didaticamente era melhor não dividirmos os elementos do Estado. Vocês vão ver que é um tema super importante, que é cobrado nas questões. Aqui no final da apostila, a gente coloca sempre as questões que já foram cobradas, né, em provas da Assembleia, questões de bancas que tenham um perfil parecido. Então, para vocês treinarem, trago aqui no final essas questões e em breve, gente, nós vamos lançar também. Para quem já tinha material, nos pediu muito para treinarmos através de questões, nós vamos lançar um curso em vídeo de resolução de questões, de revisão da matéria através dessa resolução de questões. Acho que vai ser bem legal, tá? Então, agradeço a atenção. Deixa aí hashtag aula 7 para partirmos para a próxima aula. Beijo para vocês, fiquem com Deus.